Controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é aquilo que impede a gente de agir impulsivamente. É aquilo que me impede de dizer umas verdades ao meu chefe, é aquilo que me impede de brigar na rua, de me envolver numa briga de trânsito. E a criança com TOD, a criança com TDAH, eles têm baixo controle inibitório, então eles não conseguem controlar a impulsividade, não conseguem controlar ali aquela explosão do comportamento quando ela está no momento onde ela se abala emocionalmente e fica com raiva ou fica muito triste e aquilo vem como uma explosão de raiva também. Então a criança, ela não consegue controlar o impulso. E aqui eu digo assim, a criança com TOD, ela não tem culpa do comportamento dela, porque ela não faz porque ela quer. Se você observar, a maioria das crianças, elas se desculpam logo depois de ter uma crise, de ter agredido alguém. Não significa que a gente vai ficar permitindo que ela bata, certo? A gente só precisa saber dessa informação para saber que ela não faz porque quer. E da mesma forma que eu vou ensinar meu filho como é que ele come sozinho, como ele amarra o cadarço, tarefas escolares. Eu também preciso ensinar essa criança, ajudar essa criança a saber o que ela vai fazer quando ela estiver com raiva, quando ela estiver ressentida. Isso vai, o adulto é responsável por isso, né? A criança ela tem muita imaturidade, uma criança com TOD, que tem baixo controle inibitório, vai ser mais difícil ainda. Então ele não desafia o professor porque quer, não desafia o pai porque quer, mas sim por conta desse baixo controle inibitório. Ele não consegue controlar o impulso de fazer aquilo. O controle inibitório ele pode abalar a gente percebe a presença do controle inibitório no nível motor, né? A criança com baixo controle inibitório, ela não consegue controlar ali seu corpo, por exemplo, é uma criança hiperativa, fica batendo na mesa, mexendo em alguma coisa, mordendo o lápis, ou se levanta toda hora, ela não consegue ficar parada para ouvir uma história, ela não consegue ficar parada na sala. Então, a gente percebe o controle inibitório no nível motor exatamente nisso, na movimentação da criança. A criança que é mais agitada, mais hiperativa, não consegue ficar sentada um segundo, a gente já percebe que ela tem ali baixo controle inibitório no nível motor. Tem no nível de atenção, a criança não consegue focar a atenção dela para fazer uma tarefa, ela se distrai facilmente porque ela não tem controle da atenção, né? Ela não consegue inibir esse impulso dela de prestar atenção em mil coisas ao mesmo tempo. E o controle inibitório no nível do comportamento, que são as atitudes impulsivas, as crises de raiva, bater, revidar quando ele é contrariado. E aqui é importante a gente observar assim, ó, para mim não aconteceu nada demais para meu filho me dar um tapa, por exemplo. Só que uma fala minha fez com que ele se sentisse desrespeitado ou coagido. E isso faz com que ele tenha esse impulso. E devido ao baixo controle inibitório dele a nível de comportamento, ele tem essa reação. Eu me lembro, quando meu filho era bem pequeno, acho que uns 3 anos, 4 anos, eu falei para ele assim, ele estava fazendo uma coisa errada e eu para ele parar de fazer a coisa. E ele olhou para mim e disse assim: "Você acha que você está falando com o cachorro? Porque nós temos cachorros." E ele se sentiu desrespeitado. E aquela fala dele demonstrou essa sensação de desrespeito. Você está falando comigo do mesmo jeito que você fala com o cachorro, e não é assim que se fala. Da mesma forma, essa criança pode ter uma reação de agressividade, mas porque se sentiu desrespeitado. Pediu o brinquedo para o amigo uma vez, 2 vezes, o amigo não deu, ele vai bater. Ou o amigo falou alguma coisa que ele se sentiu desrespeitado, também pode ser que ele reaja com agressividade por conta desse sentimento de desrespeito e do baixo controle inibitório. Mas o controle inibitório ele pode ser treinado. A gente pode ajudar. O controle inibitório é o quê? É uma função executiva, né? Que ela vai treinando à medida que a gente vai envelhecendo. Quando o cérebro da criança é muito novo, uma criança de 2 anos, 3 anos, ainda está ali o cérebro desenvolvendo e vai desenvolver até os 24 anos. Então, à medida que aquilo vai amadurecendo, que o cérebro vai amadurecendo, ele vai aumentando o controle inibitório. Coisas que ele fazia com 2 anos, ele não vai fazer com 3, que não vai fazer com 4, e assim sucessivamente.
Então, o cérebro vai amadurecendo, mas além disso, eu posso também ajudar meu filho a desenvolver o controle inibitório. Existem algumas brincadeiras que a gente pode fazer para ajudar a criança a desenvolver essa função executiva, que é brincar com a criança, por exemplo, de esconde-esconde. Se a criança não consegue ficar no esconderijo até ser achado, significa que ele tem baixo controle inibitório, porque ele não consegue ficar ali parado dentro do esconderijo aguardando. Se a criança brincar de vivo ou morto, que ele controla o impulso dele de abaixar ou levantar. Também cabra cega, né? Tampo vendo os olhos e a criança vai tentar pegar. Geralmente a criança com baixo controle inibitório ela vai querer logo tirar a venda. Também posso brincar de vendar a criança e dar objetos para ele apalpar e sentir para ele dizer que objeto é aquele, porque ele também vai ter o impulso de tirar a venda. Então, todos os jogos e brincadeiras que a criança tenha que se controlar, controlar os seus impulsos, controlar a vontade de falar, brincar de estátua, brincar de mímica, porque a criança vai vir o impulso de falar e ele vai ter que controlar. É claro que nos primeiros dias vai ser caótico, né? A criança vai mesmo falar, vai mesmo se mexer na brincadeira de estátua, mas gradativamente é possível treinar. Brincar de jogos de tabuleiro, onde a criança tem que ficar ali sentada, prestando atenção no jogo. No início ela vai subir, descer, sentar, pular, mas aos poucos ela vai desenvolvendo essa função executiva tão importante e importante principalmente para a criança com TOD nesse aspecto de controlar a impulsividade na reação quando estiver em crise e quando estiver contrariado.